Saúde a igreja na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aos irmãos, aos amigos, aqueles que me seguem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para a gente falar um pouco mais da palavra do Senhor, né? Tá uma noite de frio, aquele frio que tá, ó, bom de pôr uma meia no pé, luva, touca e 2 cobertores de cama. Mas a gente tem que fazer as coisas da vida. E eu preciso falar um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estava olhando aqui no livro de Cantares. Na verdade não é Cantares. Livro de Eclesiastes 12. Onde está escrito assim, 12 e 13, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu estava falando com um colega, gente boa, gente boa. E ele estava falando algumas coisas a respeito da Bíblia. E dessas coisas que ele falou que a Bíblia, ele lê a Bíblia, mas ele acredita que a Bíblia tem muito erro e muita contradição e muita alteração. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, eu acredito que sim, isso é certeza. Porque um livro que foi escrito há algumas centenas de anos atrás, e sempre foi sendo renovada, sendo reescrita por vários editores, várias editoras, vários escritores, com certeza alguém sempre altera alguma coisa. Mas o princípio básico da Bíblia, o fundamento básico da Bíblia, eu encontrei nessa palavra aqui. Né? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, irmãos, com certeza alterações tem, porque tudo que o homem coloca a mão, é uma forma ou de outra ele altera. Então, é assim. Se a gente procurar definir a Bíblia, decifrar a Bíblia, a gente vai sempre encontrar alguma alteração ou alguma coisa que talvez não tenha explicação para o nosso entendimento. É até melhor pensar dessa maneira. Mas o princípio básico da Bíblia é ensinar a nós a disciplina para nós se conectarmos a Deus, o caminho, para nós se conectarmos a Deus. E ter a disciplina espiritual para nós obter de Deus o contato. Louvado seja Deus, porque é aqui que a gente encontra a palavra da vida. É nesse livro que a gente encontra resposta para muitas das coisas que vivemos no dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem muitos conselhos, muitos ensinamentos. É através dessa palavra
que a gente muitas vezes encontra resposta de Deus para as nossas aflições diárias. Quantas vezes, louvado seja Deus, eu, em agonia, em aflição, pedi ao Senhor, dobrei meu joelho, falei com Deus e pedi: Senhor, fala comigo através da tua palavra. E passou alguns momentos, o Senhor me deu a palavra certa, no livro específico, com a resposta que eu precisava ouvir. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a gente devemos pesquisar a Bíblia, não no intuito de procurar contradições, porque isso a gente vai achar de uma forma ou de outra, numa escritura ou outra, porque, louvado seja Deus, passou por muitas mãos de homens e muitos tradutores, muitas editoras, muitos intérpretes. Louvado seja Deus. Então, sempre alguém altera alguma coisa, quer facilitar a escrita, quer facilitar a palavra, o entendimento, aí troca as versões, troca alguma coisa, troca outra. Mas o princípio básico é o mesmo. Palavra do Senhor. O princípio básico é servir a Deus. O princípio básico é entender um pouco da filosofia de Deus para nossas vidas. Essa palavra nos traz luz e entendimento para algumas coisas. Eu acredito que não tem a resposta para tudo. Eu acredito que não tem a resposta para tudo, mas tem o que nós precisamos para viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a gente não deve ficar procurando picuinha e nem alfinete no palheiro. A gente temos que servir ao Senhor, temer ao Senhor, buscar o Senhor com alegria, procurar fazer aquilo que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sempre que puder, extrair daqui de dentro conselhos de profetas, conselhos de pessoas que escreveram esse livro, porque a gente fala que é um livro que muda a vida, e realmente é. Quantas pessoas, muitas das vezes, na loucura da vida, caem num leito de hospital, caem no fundo de uma cela e se vê abandonados, deprimidos e tristes, e por algum momento tocam nessa palavra e começam a ler e começam a entender um pouco do mundo espiritual, começam a entender um pouco sobre Jesus, sobre Deus, sobre os profetas, e Deus fala aos seus corações, e muitos se convertem ao Evangelho, muitos se convertem através dessa palavra. Essa é a palavra que traz resposta para muita coisa. Claro que não tem resposta para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nem tudo nós precisamos saber, na verdade. Senão a gente enlouquece. Há coisas que João viu em Apocalipse que ele não pôde escrever. Justamente para que, eu acredito que para não mexer muito no nosso intelecto, subconsciente, senão a gente fica doido. A gente já vê tanta coisa nessa vida, que a gente não compreende, são coisas incompreensíveis. E imagina o mundo espiritual. Muita coisa nos vai ser revelada quando nós estivermos com Cristo na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o princípio básico da gente na terra é buscar o Senhor, se aproximar de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Temer ao Senhor e fazer e praticar as boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. E guardar os seus mandamentos, como está escrito aqui. Louvado seja Deus. E fugir do mal, da aparência do mal. Tentar andar, louvado seja Deus, reto diante de Deus. Tentar fazer a vontade do Senhor de uma forma clara e objetiva. Porque também aqui no versículo 14 está escrito assim, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, meus irmãos, vamos nos afastar das coisas más. Vamos nos afastar das coisas que não agradam a Deus e nem ao Espírito Santo. Vamos nos afastar de coisas que não convêm a nós, a nossa família, a nossa conduta diante de Deus. Que vamos, louvado seja Deus, deixar nossas vestes cada vez mais brancas diante do Senhor. Louvado seja Deus. Porque um dia Deus nos trará a juízo. E não há ninguém que vai escapar desse dia. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Então que nós possamos andar na luz. E a luz é Jesus. Andar segundo as orientações desse livro. Segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sair, louvado seja Deus, quando fala nós não somos deste mundo, é que nós não devemos participar das orgias desse mundo, das coisas erradas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Fugir da aparência do mal. Sair dos problemas. Procurar andar na transparência com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum de nós é santo. Não existe santo na terra. Santo foi só Jesus. Mas uma coisa eu digo para vocês. Embora nós nunca seremos santos enquanto pisarmos nesse solo terreno, mas nós podemos todos os dias buscar a santidade. Todos os dias da vida, cada dia que amanhece, cada dia que nós amanhecemos sobre a face dessa terra, nós devemos buscar a santidade. Não, santo nós nunca seremos enquanto vivemos aqui, mas podemos sim buscar a santidade. Buscar ter paz com as pessoas. Buscar, louvado seja Deus, o contato diário com Cristo, através de orações, através de jejum, através da leitura dessa palavra, através de meditação, através, louvado seja o nome do Senhor, de um louvor, de um hino. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Irmãos, nós precisamos, é necessário que nós andemos em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que somos pó, somos cinza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, louvado seja Deus, temos, como cristãos, pelo menos tentar todos os dias fazer a vontade de Deus e o querer de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra fique no coração de vocês. Que possamos meditar cada dia mais nessa palavra. Não vamos abrir procurando erros
ortográficos, erros de tradução, erros de isso, aquilo. Existe muita coisa boa aqui dentro. Vamos buscar a espiritualidade. Vamos viver no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que a gente tiver dúvida aqui, ore. Fala com Deus. Senhor, abra minha mente, abra o meu entendimento para que eu possa compreender a tua palavra. É assim. Não adianta se fechar o coração e falar que tem um monte de erro. Quem escreveu foi o homem, quem escreveu foi o ciclano, já foi traduzida e escrita por várias vezes, de várias formas. A gente não vai arrumar nada com isso. Vamos extrair o que tem de bom aqui dentro. Conhecimentos, conselhos, conexão com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia sempre foi um livro considerado sagrado. Não é eu e nem você que deve julgar o que está certo e o que está errado aqui dentro. Nem procurar erros de traduções, erros de edição. Não está no nosso contexto, não. Nós temos que procurar ler o que é bom, porque toda a palavra de Deus é boa. Sempre tem uma palavra, uma resposta, um conselho, uma visão diferente daquilo que a gente vê e acredita. Então, aquilo que você não entender sobre um texto, dobra seu joelho e fala com Deus: Senhor, abre minha mente, abre o meu coração, toca no meu coração, me ensina, me decifra essa palavra. Louvado seja Deus, me esclarece o entendimento para ler tua palavra. E vamos fazer isso, exercitar isso todos os dias. Louvado seja Deus. Quando a gente coloca Deus no plano, começa a orar, antes de abrir a Bíblia para ler um texto, um capítulo, ore a Deus, abra minha mente, Senhor, para me entender o que eu irei ler, para compreender a tua palavra. A resposta vem. Aí não vai ter nada difícil de compreender quando a gente fala com Deus. Quando a gente pede direção a Deus e sabedoria para compreender a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Louvado seja Deus. Conselhos extraídos do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e também o 14. Porque no 14 diz assim que Deus há de tornar a juízo toda a obra. E até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Se liga. O conselho está dado. Deus abençoe a todos. Até uma próxima palavra, em nome de Jesus.